Olá pessoal, Fabris na área para mais uma aula e a aula de hoje nós vamos ver posição, velocidade e acelerações angulares. Então nós vamos começar aqui, ó, fazendo o seguinte, ó, nós vamos dar uma olhada, tá? Num movimento de um disco, tá? E vamos acompanhar um ponto P que ao fazer um movimento no sentido horário, ok? Definindo, tu pode definir aqui como zero, né? Posição zero em ângulo, tá? E esse ponto P, ele faz um arco S, tá? E esse ponto P está a um raio R do centro, uma distância do centro igual a Rzinho, certo? O ângulo θ é definido como a razão entre o arco S e o raio R. Observem que o arco é essa distância aqui, né? Um arco, uma distância circular, certo? E no sistema internacional a unidade é o metro. O raio, que é uma distância também do ponto central O até o ponto P, ele também é dado em metro. Então, por essa definição, metro por metro, sobra o quê? Sobra nada, não sobra nada, tá? Não tem unidade. Mas como já tinha sido inventadas algumas unidades, isso mesmo, inventadas, a unidade graus, por exemplo, uma unidade inventada. Uma volta completa foi inventado que era 360 graus. Então o que vai acontecer aqui, ó? Para não dizer que o ângulo é 1, é 2, é 5 e ser adimensional, os caras inventaram uma unidade chamada radiano. Sempre que eu pegar um arco por um raio, eu tenho essa resposta aqui, então, em radianos. Então, essa é a definição de ângulo, tá bom? Arco por raio. Bom, mas como já havia essa unidade graus, é necessário fazer uma conversão. A gente sabe que uma volta completa tem o quê? Tem, na verdade, não é um arco, né? O comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio, sobre o próprio raio. Então, uma volta completa, independentemente do raio, observe, olha aqui, ó, não depende do raio, não interessa se a volta tem um raio de 1 metro, 10 metros ou 1 centímetro, uma volta completa sempre terá 2π radianos de ângulo. Então, como isso aqui é para uma volta completa, então o ângulo θ igual a 2π. Na verdade, o ângulo correto seria 2π. Pronto, mais ou menos 6,28, né? Que é 2 vezes π. Mas, então, para não ficar sem unidade, 2π radianos. Agora, nós também temos que saber o seguinte, que a gente pode ter uma conversão aqui, pode fazer uma regra de 3, tá? Mas tem uma formulazinha fácil aqui, ó, θ em radianos, tu pega π sobre 180 graus, né? Porque π meia volta, né? Π sobre 180 é 1, então isso aqui é aquele método unitário, vezes o θ em graus. Então, se pegar o ângulo em graus e dividir por graus, tu vai ter essa resposta aqui em radianos, tá? Ou faz uma regra de 3, né? Π radianos igual a 180 graus. Então, sei lá, 45 graus vai dar π sobre 4. 60 graus vai dar π sobre 3, tá? Então, pode fazer aí essa conversão, certo? Agora, então, aqui é a definição de ângulo. E observa que não interessa, né? Esse ângulo θ é θ, se eu pegasse um arco maior e um raio maior, continuaria dando o mesmo valor. Olha que interessante. Não interessa aqui mais arco, né? É o que está escrito aqui, ó, que o arco é proporcional ao raio para um mesmo ângulo, tá? Então, tá aí a definição de ângulo. Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês é de deslocamento angular. Então, digamos que eu tenha
um determinado ângulo, vamos inclusive inventar aqui, né? A gente pode pegar, vamos dizer que esse θ inicial, vamos dizer 60 graus, tá? Então eu estou numa posição angular inicial, um ângulo inicial de 60 graus, tá? Ou π sobre 3 radianos, né? Põe 60 aqui, ó, 60 por 180, corta 0 com 0, 6 por 18, π sobre 3, tá? E aí tu vai, sei lá, para um ângulo final, tu termina no 90 graus. Então tu partiu de 60 graus em ângulo e tu terminou em um ângulo de 90 graus. Então observem que tu terminou no ângulo de 60. A gente chama isso de deslocamento. Então só vamos botar aqui, né, que o ângulo final, opa, errei a caneta. Ó, o ângulo final vai ser 90 graus e tu partiu de 60 graus. Então a gente chama de deslocamento angular. Eu tô me perdendo com as canetas hoje. Ó, a gente chama de delta θ o deslocamento angular. Então vamos escrever aqui no canto, então, o que é o tal do deslocamento angular delta θ. O que é o delta θ? Deslocamento angular. O que vai ser o delta θ? Vai ser o θ final menos o θ inicial. Tu deve estar pensando, né, que já viu um deslocamento. Era um ΔX, depois em 3 dimensões virou um ΔR, né? Agora nós temos um delta θ, isso é um deslocamento em ângulo. Que a resposta aqui, né, partiu de 60 graus, foi para 90, o deslocamento angular foi de 30 graus. Final, 90 menos inicial, 60, então deu 30 graus de deslocamento angular. Tá beleza? Agora, nós tínhamos a velocidade média. Lembra que era o deslocamento pelo tempo? Em uma dimensão era ΔX por ΔT. Em 3 era ΔR por ΔT. Pois aqui nós teremos a nossa velocidade, o quê? Velocidade angular média. E a velocidade angular média, o símbolo que a gente geralmente usa é a letra grega ômega, que é o delta θ por um delta t. Porque o que aconteceu? Demorou um certo tempo para essa partícula fazer um movimento aqui curvilíneo, ó, do 60 graus para o 90. Então a gente vai fazer uma velocidade angular média e vai botar um mzinho aqui, um subíndice média, e aí nós teremos então aqui a expressão matemática para a velocidade angular média. A velocidade angular média, ela é o ângulo em, ó, tem que botar no sistema internacional, tá? No sistema internacional não pode ser graus, tem que ser radianos por segundo. Então, velocidade angular média, radiano por segundo. Bom, agora, o que mais nós temos aqui, pessoal? O que mais nós temos aqui? Vocês lembram, então, velocidade... Vamos recapitular lá? Velocidade média, deslocamento por tempo, ΔR por ΔT, certo? O que era a velocidade instantânea? Não era o DR por DT? Pois bem, nós também temos a chamada velocidade chamada angular instantânea. Vamos lá. Se velocidade escalar era o quê? Velocidade escalar era um dr/dt, escalar não, desculpa. Velocidade era dr/dt. Então, o que vai ser velocidade angular? Olha só, a velocidade angular será a derivada de θ dt, parecido. Só que ao invés de ser um dr/dt, é um dθ dt, tá? A gente até pode dar um zoom aqui nessa parte para ficar melhor. Olha aqui, ó. Então, da mesma forma, a velocidade angular é o quê? A velocidade angular é o quê? Vai ser a derivada do ângulo no tempo, ou angular média delta θ por delta t, tá? Agora, vamos aproveitar e vamos fazer o seguinte, ó. Nós já sabemos que grandezas nós tínhamos lá, ó. Posição,
Deriva a posição, tem uma velocidade, certo? Deriva a velocidade que nós tínhamos, a aceleração, né, do móvel. Agora, em ângulo, nós também teremos uma aceleração. Então, já vimos o deslocamento, nós já vimos a velocidade angular média e a velocidade angular instantânea. O que nós vamos ter agora? Nós vamos ter a aceleração angular. Então, para fechar nossa aula, olha só. O que era aceleração? O que era aceleração? Não era aceleração média. Vamos começar aqui com a aceleração. Nós tínhamos aceleração média. Agora nós vamos ter aceleração angular média. Quando nós tínhamos, isso nós vamos chamar de alfa. A aceleração era a variação do vetor velocidade no tempo. Velocidade v, né? Só que agora, o que nós vamos ter aqui? Como eu quero aceleração angular, adivinha? O alfa médio, a aceleração angular média, será o quê? Vai ser a variação de quem? A variação da velocidade angular no tempo. Porque a velocidade angular ela pode mudar, certo? Agora, a velocidade angular ela é em radiano por segundo e esse tempo é em segundos. Qual a unidade? Vamos ver. Análise dimensional. Radiano por segundo vai sobrar que a aceleração angular média é radiano por segundo ao quadrado. Beleza pura? Tranquilinho? Agora, para finalizar, adivinha, vamos lá, vai prever como é que é a aceleração angular instantânea. Pessoal, se tu tinhas que a aceleração era a derivada da velocidade, aceleração instantânea era a derivada da velocidade no tempo, e aqui, por analogia, o que será a aceleração angular instantânea? Vai ser a derivada da velocidade angular no tempo, certo? Então, olha só que interessante nessa aula. A gente está fazendo uma analogia perfeita. Só começamos daqui, da definição de ângulo, recapitulando a aula. Começando a definição de ângulo, beleza? Em radianos. Aí nós vimos o deslocamento angular. Depois desse deslocamento angular, nós vimos a velocidade angular média, Δθ por ΔT, radiano por segundo. É a unidade da velocidade angular. Então, radiano por segundo. Aí nós vimos a aceleração angular instantânea, que é a derivada do ângulo dθ/dt. Beleza? Também radiano por segundo. E essa velocidade angular, ela pode variar. E essa velocidade angular, quando ela varia, o que acontece? Eu posso ter uma aceleração angular média delta ômega por ΔT. Tá? Isso é uma média. Agora, eu posso saber a aceleração angular instantânea, que é o d ômega dt. Bom, então recapitulando nossa aula de hoje aí, que são as grandezas angulares. É muito similar às grandezas lineares na translação, só que aqui está girando, tá? Então eu posso, quando eu me movo aqui no tempo, eu percorro um ângulo, eu tenho uma velocidade angular, eu posso ter uma aceleração angular, tá bom? Então, essa aula aí é uma aula então introdutória sobre as rotações e nós vamos nos aprofundando na próxima aula. Beleza, pessoal? Até nossa próxima aula. Abraço do Fabris aí. Valeu, tchau!